Fala galera, bem-vindo ao canal da Academy BI. Depois de algum tempo sem gravar vídeo, estamos retornando com a gravação do penúltimo vídeo da série da criação de gráfico de Gantt automático no Excel. Antes de a gente iniciar o vídeo, eu queria pedir para você, se ainda não for inscrito no meu canal, inscreva aí no nosso canal para ajudar a fortalecer. A partir dessa semana, iremos postar vídeo um dia sim, um dia não. Então, para você não perder nenhum, deixe o sininho com todos os vídeos ativados para você sempre ser notificado quando eu postar um vídeo novo. Meu nome é Tassis e agora vamos iniciar a continuação do nosso gráfico de Gantt. No vídeo de hoje, vamos fazer a criação da barra de preenchimento para a conclusão do projeto com dias em atraso. Então, a gente vai indicar o que é que foi fechado em atraso, quantos dias foram fechados e o que foi fechado antes do prazo. Eu tinha até o dia 10 para concluir, eu concluí até o dia 2, então eu vou indicar até de uma forma positiva para evidenciar que alguma determinada tarefa foi fechada com alguns dias de antecedência. Isso é bom. Basicamente, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma tarefa que tinha início dia 15 do 4 e era prevista fechar no dia 20 do 4 e ela foi fechada no dia 21/04 e teve um percentual aqui de 100% de conclusão. Então, como era previsto fechar no dia 20, fechou um dia após a conclusão prevista da conclusão, mostra aqui que essa atividade ela foi fechada em atraso, com um dia em atraso. Se eu colocasse aqui, por exemplo, dia 22/04, ela ia mostrar que foi fechada com 2 dias em atraso. Ou, caso ela foi fechada aqui no dia 19/04, ia mostrar que ela foi fechada com um dia de antecedência do prazo previsto. Então, isso é bem importante para a gente ter um acompanhamento do que eu estou fechando com antecedência, do que eu estou fechando em atraso, principalmente o atraso, para que a gente consiga trabalhar nessas etapas e ter um planejamento mais eficiente e não gerar atraso. Nesse momento, vamos iniciar com a criação da formatação condicional para o preenchimento dos dias que foram fechados em atraso. Então, voltando para a nossa planilha que está em fase de construção, eu vou alterar aqui para uma data mais recente. Então, aqui eu vou colocar uma data de início aqui como dia 15/4 para concluir aqui como previsão dia 19/04. Lembrando que a parte do atrasado ainda a gente vai tratar no último vídeo, essa parte para ele fazer o preenchimento aqui. Quando passar da data, automaticamente ele preencher. Mas aqui eu vou colocar, por exemplo, aqui eu era previsto concluir a minha atividade no dia 19/04 e eu fiz a conclusão no dia 20/04. Então ele só preencheu como concluído e eu preciso que ele mostre aqui que ela foi concluída com um dia em atraso a data prevista. Então, como é que a gente vai fazer? Com qualquer local desse selecionado, vamos aqui em formatação condicional, gerenciar a regra, colocar um pouco de zoom aqui para melhorar. Aqui a gente vai pegar, por exemplo, só para aproveitar aqui a área onde está se aplicando, vamos só selecionar, clicar aqui em duplicar a regra. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vai clicar em editar. Primeiramente, só para não confundir, vamos clicar em formatar e dentro de formatar vamos em preenchimento. Para em preenchimento, selecionar a cor roxinha, para a gente já começar a destacar e saber que o que está em roxinho foi o que foi fechado em atraso. Então aqui vamos apagar toda essa fórmula aqui, vou deixar só o sinal de igual para facilitar. E bem parecido com o outro, vamos iniciar com o critério de validação, para saber se aquela célula onde eu vou estar trabalhando, ela está vazia ou não, para a gente saber se deve preencher ou não. Então de início vamos colocar, se é 11, vamos ver aqui, diminuir um pouco o zoom. Então aqui vamos fazer o seguinte, vamos validar se é 11, quem é 11, que é a nossa data aqui de início. A gente aperta F4 duas vezes para travar apenas a coluna, não travar a linha. Se ele for igual a nada, aspa dupla, eu quero que meu resultado seja nada. Porém, eu vou abrir um outro se, vai ser meu valor se falso. Se ele for diferente de nada, eu quero que ele faça o seguinte, eu vou abrir um se, eu vou abrir uma nova condição lógica e vou colocar novamente a nossa função e. Então, se e meu e, que ele vai retornar, como falei nos vídeos anteriores, só um resultado verdadeiro ou falso. Então, se ele me der o resultado verdadeiro, ele vai realizar meu critério se verdadeiro, se não, ele pega o meu critério se falso. Então, o que é que eu vou validar? Se meu e, meu G11, que é minha data aqui de conclusão prevista, vou apertar aqui F4 duas vezes para travar só a coluna. Se ele for diferente de nada, por que diferente de nada? Se ele já tem uma data de conclusão, então ele indica que ele está concluído. Então, se ele não está concluído ainda e já passou do prazo, ele vai estar em atraso. Então, para isso eu preciso validar, ó, ele é diferente de nada? Se ele for diferente de nada, aí beleza, eu posso executar. O outro critério vai ser, se minha coluna, o meu G11, que vai ser minha data de conclusão real, a F4 para travar só a coluna, ele for maior
do que a minha data de conclusão prevista. F4, F4, porque se ele for diferente de nada, a minha data de conclusão, eu sei que aquela atividade ela foi concluída, porque ela existe uma data de conclusão. E se essa minha data de conclusão ela for maior do que a minha data prevista, é o que vai me indicar se eu fechei a tarefa ou não em atraso. E aqui eu vou colocar também ponto e vírgula, mais um critério aqui que eu vou inserir, que vai ser o mesmo critério para saber pelas minhas datas agora até onde eu devo preencher. O próximo vai ser se meu J10 aqui, deixa eu tirar para vocês verem a coluna, meu J10 eu vou apertar F4 uma vez para ele travar a linha e não travar a coluna. Se ele for maior do que minha coluna, meu F11 que é minha data de conclusão, ponto e vírgula, e J10 novamente, no F11 aqui novamente eu vou voltar para apertar F4 duas vezes para ele travar a coluna. No meu F10 aqui, F4 uma vez para ele travar só a linha. Se ele é menor do que meu G11, F4 duas vezes para ele poder verificar. Ele só vai fazer o preenchimento das colunas ali até a data que eu tô lá concluindo. Se minha data, se ela for menor ou igual a minha data aqui do G11, que é minha data de conclusão, então F4, F4, porque aqui ela vai validar até onde ela deve preencher. Então se ela for igual ou maior a minha data de conclusão, ela preenche, senão ela deixa em branco, porque a gente já não precisa mais tratar dessa célula. Aqui eu vou fechar meu parênteses, eu fechar a minha condição do meu E. Então, para ele tornar esse resultado verdadeiro, a minha data, repetindo aqui, ó, a minha data de conclusão ela precisa estar preenchida. A minha data de conclusão ela precisa ser maior do que minha data de fechamento previsto da tarefa. A minha data ela tem que ser maior do que a data de F11 para saber onde é que ela vai preencher. Por quê? Maior que a data de F11. F11 aqui é a minha data de conclusão prevista. Então eu só vou preencher o meu atraso a partir daquela data de conclusão prevista. Então até ela eu considero, se eu tiver avançamento, eu considero que eu fechei dentro do prazo, é verdinho, beleza. A partir dali eu vou preencher com a cor roxa, que é onde fechou além do prazo. E meu J10 ele tem que ser menor ou igual a G11, porque eu só vou preencher até minha data de conclusão. Então aqui eu vou colocar um ponto e vírgula. Então aqui no meu teste lógico, se ele for verdadeiro, eu vou querer trazer um resultado. Qual é o resultado que eu vou querer? Eu quero trazer esse mesmo critério, para ele vai dar, eu vou querer trazer essa função agora como E, para ele poder só retornar um valor verdadeiro de toda forma. Por quê? Vou colocar meu E aqui, eu já explico para vocês. Então eu só vou aqui, ó, copiar toda essa parte aqui do meu E até aqui dentro, que eu já abri o parênteses lá no final. Ctrl V aqui, vou fechar meu parênteses. E se ele for diferente, eu quero que ele traga nada, então ele vai validar. Então se ele for ok, esse valor for verdadeiro, todos os critérios que eu coloquei, minha data de conclusão ela for preenchida, ela for maior do que minha data de conclusão prevista, ele vai trazer o mesmo valor de E, para ele falar, ó, tá positivo. Se não for, aí eu coloquei um teste lógico para ele fazer nada. Eu quero que ele traga nada, por isso que eu coloquei aspa dupla, aspa dupla. A partir daqui eu vou fechar meu se e vou fechar meu outro se lá do início. Vou apertar OK e agora vou clicar em aplicar. Vocês podem observar que automaticamente ele já fez aqui o preenchimento, mostrando que ele fechou um dia em atraso. Se eu colocasse aqui, por exemplo, que era previsto fechar no dia 18, automaticamente ele vai fazer o preenchimento de 2 dias em atraso. Então aqui eu consigo ter uma consistência melhor e um acompanhamento do que fechou em atraso e quantos dias fecharam e como é que ficou o andamento da minha tarefa. Então essa é a primeira parte aqui do nosso vídeo, que é a implementação da barra que indica o fechamento da atividade em atraso. Como segunda parte agora, vamos indicar o que fechou com antecedência. Vou repetir só essas datas aqui, vou dar um Ctrl D aqui para trazer ela para baixo. Vou falar aqui que eu tive algum avançamento aqui, tá? Vou falar que está já em 100%, porém eu não tenho data de conclusão. Ele ainda fala que está em atraso. Eu preciso falar agora que em vez do dia 18 aqui eu vou aumentar para o dia 20 para ficar melhor a visualização, e vou falar que eu concluí essa atividade no dia 18/4. Então repara que aqui ele ficou vazio, ele não tem o que fazer quando eu falo que eu concluí antes do previsto. Então nessa parte a gente vai fazer o tratamento para poder fazer o preenchimento do que fechou com antecedência. Então novamente em formatação condicional, gerenciar regras. Dentro de gerenciar regras eu posso selecionar essa aqui mesmo, duplicar, editar. Dentro de editar vamos colocar aqui em formatar,
primeiro para a gente alterar a cor. Vamos colocar essa cor aqui, dessa palheta aqui de cor, esse segundo verde, para indicar que ela foi fechada com antecedência, para dar um destaque em relação ao outro verde que a gente já usa com a tarefa concluída. Então aqui a gente vai apagar toda essa fórmula aqui, deixar só o sinal de igualdade. E aqui é uma fórmula mais simples, vai ser só um E que a gente vai estar utilizando. Se o valor for verdadeiro, o retorno desse E ele preenche, se não for verdadeiro ele não faz o preenchimento. Então para iniciar a gente vai trazer, obviamente, função E, abrir parênteses e vamos colocar o seguinte: se a minha F11, que é minha data de conclusão, vamos clicar aqui em F11, ela for maior do que G11, aí aqui lembrando, apertar F4, F4, ele travar só a coluna, não travar a linha. Ele for maior do que o meu G11, F4, F4. O outro critério, se J10, F4 uma vez, para ele travar só a linha. Ele for maior do que meu G11, que é minha data de conclusão, F4, F4. Meu segundo critério vai ser se J10 novamente, 4 uma vez, ele for menor ou igual a F11, F4 duas vezes. Então pronto, como o meu próximo critério vai ser se J10 novamente, F4, for diferente de nada, e se meu G11, o meu último critério vai ser se ele for também F4, F4 aqui, se ele for diferente de nada, e fecho minha condição. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se F11 ele for maior que G11, então se minha data prevista ela for maior do que a data que eu concluí, é o primeiro critério que eu estou falando. Se minha data que está aqui para preencher a coluna for maior do que a data de G11, for maior para ela saber partir de quando ela vai colocar a minha formatação, porque meu G11 é onde eu vou estar concluindo uma atividade, então a partir dela é onde eu vou colocar que eu concluí com antecedência. Então se meu J10, que é minha coluna aqui novamente, se ela for menor ou igual a F11, ela vai preencher, porque o F11 é onde eu estava previsto fazer minha conclusão. Então ela tem que ser menor ou igual a ela. E o J, a minha coluna de data, ela tem que ter algum valor também, para ela saber até onde ela vai preencher a coluna lá, mostrar a barrinha da coluna. E, obviamente, minha data de conclusão, ela também tem que estar preenchida. Então, quando eu apertar aqui OK e aplicar, automaticamente ela vai fazer o preenchimento aqui da minha fórmula. Por quê? Ela vai mostra aqui que minha atividade era prevista ser concluída entre o dia 15 até o dia 20 do 4, porém ela foi concluída no dia 18. Então, a partir dessa data aqui, ela preenche, porém ela tem que ficar igual ou menor a essa data, que foi aquele critério que eu coloquei. Por quê? Ela vai preencher, que eu deveria seguir até o dia 20, porém ela foi fechada no dia 18, então ela foi concluída no dia 18. Então eu ganhei 2 dias de antecedência. Eu deveria ter mais 2 dias, eu acabei. Então esses 2 dias, verdinho mais claro, ele indica que eu não precisei dele, já concluir minha atividade em 100% que era previsto, tá bom? Então esse é o penúltimo vídeo da série da construção do gráfico de Gantt automático. Então eu reforço com você, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like se gostou desse vídeo e não deixe de compartilhar esse vídeo aqui também, para que mais pessoas possam estar aprendendo aqui a fazer a construção de um gráfico de Gantt automático. Valeu e até a próxima!